Revisitar um crime tão grave e doloroso para as vítimas de João de Deus não foi tarefa fácil. Falar sobre abuso sexual é reabrir uma ferida que talvez nunca cicatrize. Então a gente iniciou uma série de conversas com a primeira vítima que teve coragem de mostrar o rosto. Zahira Maus é holandesa e foi vítima de abuso em 2014. Todo o processo até conquistar a coragem necessária para se expor durou 4 anos. Agora, em 2020, ela voltou a revisitar essas memórias e prepara um livro sobre o tema. E é com ela que a gente vai conversar agora. Vamos então bater esse papo importante e necessário. Zahira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Gustavo. Viu, antes de mais nada, eu acho que é importante e a gente deve isso ao nosso público. Por que você aceitou falar comigo sobre esse assunto de novo? Eu aceitei essa entrevista porque eu acho muito importante que a gente continua a conversa sobre violência contra mulheres no Brasil e eu quero contribuir para as mudanças sociais no Brasil. Eu amo o país, eu amo o povo brasileiro, então a gente tem que continuar isso. Sim. Viu, vários anos depois do ocorrido, alguns meses depois da revelação e das consequências disso tudo, a Zahira ainda se define como uma vítima. Essa condição de vítima define você ou não? Na verdade, a história começa com ser vitimizada, né? Mas não me sinto assim porque a gente sobreviveu, né? E depois disso, tem uma palavra bem linda em inglês, é thriving. Então tem tipo ser vítima, ser sobrevivente e tira o sobre, mas sim, se torna vivente, sabe? Porque eu quis de viver a minha vida viva, porque o que acontece com ser vitimizada, ser abusada, algo morre dentro de você. E eu resgatei a vida, então agora não me sinto vítima, porque eu sou viva. Sim. O que eu imagino que as pessoas que nos veem agora querem saber também é o que você fez para se reconstruir. Qual foi esse passo a passo, Zahira? Para falar publicamente assim, no jeito que eu falei, eu tomei muitos passos. Primeiramente, de sentir exatamente o que aconteceu e quais eram os efeitos na minha vida, botando o trauma embaixo do tapete. Finalmente, eventualmente, eu senti muitos problemas na minha vida, porque eu não queria lidar com o que estava embaixo do tapete. Então, a primeira coisa é de tirar o que está embaixo do tapete e ver o que está ali e ver a destruição na minha vida por causa do abuso. E os vários abusos, mas a gente está falando sobre abuso que João Teixeira fez, né, comigo e com centenas das mulheres. Sim. E a outra coisa é de sentir resgatar o fogo da vida, o fogo que está dentro de nós, está ligado com a raiva e me permitir sentir. Sim. Quando eu realizei que não era sozinha e eu precisava falar, mas eu estava tremendo de medo. Então, o que era importante é de sentir construir coragem, de até tem medo ainda falar para quebrar o silêncio. Então, eu precisava de sentir esse medo tremendo no meu corpo, né? E de achar um lugar onde como eu pude lidar com esse medo, porque muitas mulheres têm esse medo e têm essa vergonha. Então, estava lidando com isso, através de compartilhar com amigos, a família,
passo por passo, né? Sim. Zahira, a gente tem conversado há alguns dias e ontem a gente fez uma pré-entrevista onde eu falei para você que eu não queria incluir isso na história porque aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim e eu fiz a lição de casa no sentido de ontem mesmo bater um papo importantíssimo com essa pessoa. Essa pessoa me pediu, por gentileza, para não divulgar, porque nós estamos num ambiente onde essa entrevista será vista, ou seja, o medo que você acabou de falar, ele ainda existe mesmo muitos anos depois do acontecido, mas essa pessoa me autorizou a contar essa história. E eu só vou trazer ela aqui porque eu acho que você também pode me ajudar com esse exemplo a ajudar outras pessoas. Essa pessoa trouxe novamente essa história com riqueza de detalhes do que aconteceu. Ela se lembra que com 11 anos de idade, ela foi dormir na casa de uma vizinha e no meio da noite, um homem, que é o marido dessa vizinha, começou a passar a mão nela. Quando isso aconteceu, Zahira, ela ficou muito assustada, paralisada. Ela descreveu que ela não conseguia falar, ela só conseguia chorar e ela saiu correndo, até então com essa vizinha na mesma cama, só que dormindo. Foi essa a primeira versão dessa história. E quando essa pessoa chegou na casa dela e correu procurar a mãe para pedir ajuda e relatar o que tinha acontecido e buscar um respaldo, a resposta que ela teve foi: fica quieta, não fala sobre isso, a gente não pode atrapalhar o vínculo de amizade dessas famílias. Então, não fala nada. E depois, anos depois, essa pessoa veio a saber que a vizinha também estava acordada e que ela também foi omissa. Ontem eu estava tendo contato com esse depoimento, que eu não conhecia, com essa riqueza de detalhes, e só vinha você na minha cabeça e o quanto você foi criticada após a coragem que você teve. Essa é uma luta que agora a gente está falando de 30 anos depois do ocorrido, ainda silencia essa pessoa. Eu queria saber então, Zahira, o que você diria para essa pessoa? Que a culpa não é dela, que o silêncio destrói não só ela, mas a comunidade ou a família inteira, que essa vergonha é ensinada às mulheres, meninas, de não falar, não atrapalha. É interessante você usar essa palavra. Que isso é uma corrente que a gente precisa quebrar, que eu quebrei, né? Sabendo, sendo criticada. Mas eu quero dizer, faz barulho, a gente tem que fazer barulho, e é interessante que tem mulheres dizendo às meninas, às filhas, de não falar. Faz parte do condicionamento social que também foi ensinado a elas, né? Sim. Nesse caso, pode completar, pode completar. De fazer barulho e quebrar essa corrente antiga que a gente não precisa mais, porque a vergonha não é nossa, a vergonha pertence com o agressor e a gente tem que mudar essa narrativa. Sim. Zahira, nesse caso especificamente, claro, eu tenho um olhar de homem branco completamente privilegiado. Mas olhando de fora, o que parece muito nítido para mim é que essa falta de apoio da família ou das pessoas que estão em volta acaba se tornando, na experiência de quem foi abusado, tão grave quanto o próprio abuso. Na sua visão, qual que é a importância, então, do apoio das pessoas, família, amigos, enfim? O que você pode nos dizer sobre isso? Nós precisamos. Muito importante, porque como vítimas, a gente não consegue mudar a sociedade nessa luta sem aliados do lado dos nossos ombros. Eu estou falando tipo inglês, mas
Então, a gente precisa dessas pessoas do nosso lado. E a gente tem que ser ouvida, vista como pessoas, e os aliados podem, primeiramente, ouvir e não começar com, por que você não falou isso antes? Eu me sinto muito triste. Pessoas fazem isso. Por que você está sentindo triste? Isso não é o que aconteceu contigo. Agora tem que acordar de lutar, não de ficar no, é muito triste. Não, vamos lutar. E como a gente luta? Isso já começa com vendo os assédios na rua, no barzinho, uma mulher esperando o ônibus. E a gente não consegue de andar num lugar A até B sem assédio. Então, o espaço público não é espaço público igual para mulheres e homens, né? E é um espaço público onde mulheres estão participando com custo de assédio. Então, aliados já começam, tem que começar lá também. Quando você está vendo ou ouvindo algo, tem que falar alto, especialmente como homens privilegiados, brancos, como você está dizendo, né? Não sei que eu já respondi a pergunta, mas é um assunto muito grande de ser aliado. E dentro da família, isso é uma coisa muito complicado mais, né? Assim, tipo, porque quando eu tinha a minha experiência traumatizante com 8 anos só, o silêncio já era lá, a vergonha que eu sabia sobre o meu corpo feminino, o que aconteceu, eu não senti que eu consegui falar, porque agora, se isso aconteceu comigo com 8 anos, na família católica, essa ideia de virgina, tipo, como uma menina tem que ser, eu estava com muito medo que eu pensei, meus pais vão ser muito bravos comigo, eu sou a menina pequena, preciso ser assim. Então, eu me silenciei e não falei nenhuma palavra para ninguém. Então, eu acho os pais, hoje em dia, têm que falar para os filhos, filhas e filhos, meninos e meninas, de qualquer coisa. Fale, eu estou aqui para você. Tem que falar. Né? E tem que falar sobre o corpo com as palavras corretas, né? Não esconde os genitálios, a gente vai explicar isso como, você é uma bonequinha, isso não existe. Não, todo o corpo tem que ser claro. Sim. Viu, você acabou de relatar a sua primeira experiência, né? Que foi, inclusive, o motivo que a trouxe ao Brasil. Agora é o seguinte, toda a sua história, a sua revelação depois de adulta e todos os abusos que você sofreu, não só esse primeiro, gerador do trauma, como o segundo, na busca pela solução desse trauma, Zahira, tem um componente muito importante, que é a fé. Você, inclusive, foi abusada por um homem que se auto-intitula João de Deus. O que eu quero saber é o seguinte, apesar disso, apesar de toda a experiência negativa que foi atrelada à sua busca por cura, você teve a sua fé abalada ou não? Na verdade, não. Eu tenho a minha própria fé, eu sou uma pessoa muito espiritual e agora, quando eu quebrei o silêncio, eu resgatei a minha voz da volta e construindo autorrespeito e compreendo o que são limites e onde são meios. Eu esqueci a pergunta. Eu estava querendo dizer... Não, a minha fé. Eu te lembro. A fé, exatamente. A fé que eu tinha era com uma pessoa, né, grande, o mundo inteiro conhece ele faz milagres. Eu, na verdade, confiei nele, eu acreditei que isso aconteceu, então eu achava, não sei, eu tentei muitas coisas para me curar, porque eu também fui estuprado com a idade
XIX, na Holanda. E eu estava pensando, nossa, se ele realmente faz milagres, eu vou lá, eu vou me curar e eu vou sair curada. Graças a Deus, ou graças ao universo, que eu tenho uma alma forte e eu tenho minha prática forte. Então, nenhuma pessoa tirou ou quebrou a minha alma. Então, ele não conseguiu isso, mas o que ele quebrou é de acreditando que uma pessoa que pode curar. Ninguém pode curar. Isso é tipo placebo. A gente só dentro de nós. Como ele falou, né, o João falou para mim pessoalmente que essas operações visíveis que ele faz, ele falou, isso são para as pessoas sem fé. Então, quando eu boto uma faca dentro da pessoa e ele está pensando, eu estou curada, ele vai curar, mas é sobre a falta da fé, ele falou. Então, ele está fazendo isso para pessoas com falta de fé. É muito interessante isso, mas ele não tirou a minha fé, porque eu tenho dentro de mim. Ô Zahira, eu sei que você está trabalhando agora em um livro, né? O que você pode dividir com a gente nesse momento sobre esse assunto? Que fase você está? Qual vai ser o tema central dessa sua escrita? O tema central que eu tô descobrindo mais e mais, né? O último ano e meio que eu estou escrevendo as experiências e como eu sou forte assim, porque pessoas me perguntam, como você tem essa coragem, como você está forte assim? E então, o tema que é muito interessante é resiliência. Sim. E também como eu construí essa coragem que tenho. E então, eu estou vendo os vários partes que influenciam como eu estou vivendo a minha vida e como eu sinto a minha missão de ajudar mulheres e mudar a sociedade. Sim. Ô Zahira, foi mais do que um prazer conversar com você, foi uma honra. Eu espero que você fique bem e siga inspirando outras pessoas. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, Gustavo. Eu espero também que a sua família e a sua comunidade traz a cura também que vocês merecem.